4. Aparições de Nossa Senhora. Não me detenho a descrever a aparição do dia 13 de maio. É de Vossa Excelência bem conhecida, e por isso seria perdido o tempo que nisso gastaria. É também bem conhecido que Vossa Excelência Reverentíssima, o modo como minha mãe se informou do acontecimento e os esforços que fez para me obrigar a dizer que tinha mentido. As palavras que a Santíssima Virgem nos disse em este dia e que combinamos nunca revelar foram, depois de nos haver dito que íamos para o céu, perguntou: Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos, foi a nossa resposta. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. No dia 13 de junho, celebrava-se na nossa freguesia a festa em honra a Santo Antônio. Era costume nesse dia abrir os rebanhos de madrugada cedo e às 9 horas cerravam-se nos currais para se ir à festa. Minha mãe e minhas irmãs, que sabiam quanto eu era amiga de festas, diziam-me então: Sempre estou para ver se tu deixas a festa para ires para a cova da Iria falar lá com essa senhora. Em esse dia ninguém me dirigiu palavra, portando-se a meu respeito como quem diz, deixa lá, vamos a ver o que faz. Abri, pois, o meu rebanho de madrugada cedo no interior e de o cerrar no curral às 9, ir à missa das 10 e em seguida ir para a cova da Iria. Mas eis que pouco depois de romper o sol me vai chamar meu irmão, que vieste para casa, pois estavam várias pessoas que me queriam falar. Ficou, pois, ele com o rebanho e eu vim ver o que me queriam. Eram algumas mulheres e homens que vinham dos sítios de Minde, do lado de Tomar, carrascos, boleiros, etc., e que desejavam acompanhar-me à cova da Iria. Diz-lhes que ainda era cedo e convidei-os a ir comigo à missa das 8. Depois voltei para casa. Esta boa gente esperou por mim no nosso pátio à sombra das nossas figueiras. Minha mãe e minhas irmãs mantiveram a sua atitude de desprezo, que na verdade me era mais sensível e me custava tanto como os insultos. Aí, pelas 11 horas, saí de casa, passei por casa de meus tios, onde a Jacinta e o Francisco me esperavam, e lá fomos para a cova da Iria, à espera do momento desejado. Toda aquela gente nos seguia, fazendo-nos 1000 perguntas, mas este dia eu sentia-me amarguradíssima. Via minha mãe aflita que queria a todo custo obrigar-me, como ela dizia, a confessar a minha mentira. Eu, eu queria fazê-la e não encontrava maneira sem agora mentir. Ela tinha desde o berço infundido em seus filhos um grande horror à mentira e castigava severamente aquele que dissesse alguma. Sempre dizia ela: consegui que meus filhos dissessem a verdade, e agora hei de deixar passar uma coisa dessas na mais nova? Se ainda fosse uma coisa mais pequena, mas uma mentira dessas que traz aí enganada a tanta gente? Depois dessas lamentações, voltava-se para mim e dizia: dá-lhe as costas que quiseres, ou tu enganadas essa gente, ou tu desenganas essa gente, confessando que mentistes, ou eu te fecho em um quarto onde não possas ver nem a luz do sol. Há tantos desgostos, faltava-me que se viesse juntar uma coisa dessas. Minhas irmãs tomavam o partido de minha mãe e em volta de mim respirava uma atmosfera de verdadeiro desdém e desprezo. Lembrava-me então dos tempos atrasados e perguntava-me a mim mesma onde está o carinho que há tão pouco ainda a minha família me tinha? E o meu único desafogo
Eram as lágrimas derramadas diante de Deus enquanto lhe oferecia o meu sacrifício. Em esse dia podia a Santíssima Virgem, como que adivinhando o que se passava, além do que já narrei, disse-me: E tu, sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. A Jacinta, quando me via chorar, consolava-me dizendo: Não chores, de certo são estes os sacrifícios que o anjo disse que Deus nos ia enviar. Por isso é para o reparar a ele e converter os pecadores que tu sofres. 5. Dúvidas de Lúcia. Por este tempo, o pároco da minha freguesia soube do que se passava e mandou dizer à minha mãe que me levasse à sua casa. Esta sentia-se respirar, julgando que o senhor prior iria tomar a responsabilidade dos acontecimentos. Por isso dizia-me: Amanhã vamos à missa logo de manhãzinha. Depois vais à casa do senhor prior. Ele que te obrigue a confessar a verdade, seja como for, que te castigue, que faça de ti o que quiser, como que te obrigue a confessar que tens mentido, eu fico contente. Minhas irmãs tomaram também o partido de minha mãe e inventaram um sem número de ameaças para assustar-me com a entrevista do pároco. Informei a Jacinta e seu irmão do que se passava, os quais me responderam: Nós também vamos. O senhor prior mandou também dizer à minha mãe para nos levar lá, mas minha mãe não nos disse nada dessas coisas. Paciência. Se nos baterem, sofremos, por amor de nosso Senhor e pelos pecadores. No dia seguinte, lá fui atrás de minha mãe, que pelo caminho não me disse nenhuma palavra. Durante a missa ofereci a Deus o meu sofrimento, e depois atravesso o adro atrás de minha mãe e subo as escadas da varanda da casa do pároco. Ao subir os primeiros degraus, minha mãe volta-se para mim e diz-me: Não me rales mais. Agora diz ao senhor prior que mentistes, para que ele possa no domingo dizer na igreja que foi mentira e assim acabar com tudo. Isso tem lá jeito. Toda a gente a correr para a cova da Iria rezar diante de uma carrasqueira. Sem mais, bate à porta. Vem a irmã do bom pároco, que nos manda sentar em um banco e esperar um pouco. Por fim veio o senhor prior. Manda-nos entrar no seu gabinete, faz sinal à minha mãe que se sente em um banco e chama-me para junto de sua escrivaninha. Quando vi sua reverendíssima interrogando com toda a paz e até com amabilidade, fiquei admirada. No entanto, conservava a expectativa do que viria. O interrogatório foi muito minucioso e quase me atrevi a dizer maçador. Sua reverência fez-me uma pequena advertência, porque dizia... Aqui no rodapé tem um esclarecimento. Convém notar que se trata apenas de um estado de confusão e perplexidade provocado pelas circunstâncias familiares e pela atitude prudente do pároco. De modo nenhum se pode considerar como verdadeira dúvida de Lúcia. Não me parece uma relação do céu. Quando se dão essas coisas por ordinário, Nosso Senhor manda essas almas a quem se comunica dar conta do que se passa a seus confessores ou párocos, e esta, ao contrário, retrai-se quanto pode. Isso também pode ser um engano do demônio. Vamos a ver. O futuro nos dirá o que havemos de pensar. 6. Jacinta e Francisco encorajam-na. Quando esta reflexão me fez sofrer, só Nosso Senhor pode saber, porque só Ele pode penetrar no nosso íntimo. Comecei então a duvidar se as manifestações seriam do demônio que procurava por esse meio perder-me. E como tinha ouvido dizer que o demônio trazia sempre a guerra e a desordem, comecei a pensar que, na verdade, desde que vi essas coisas, não tinha tido mais alegria nem bem-estar em nossa casa. Que angústia que eu sentia!
Manifestei a meus primos a minha dúvida. A Jacinta respondeu: não é o demônio, não. O demônio diz que é muito feio e que está debaixo da terra no inferno. E aquela senhora é tão bonita, e nós vimos-la subir ao céu. Nosso Senhor serviu-se disso para desvanecer algo a minha dúvida, mas no decurso deste mês perdi o entusiasmo pela prática do sacrifício e da mortificação e titubeava se acabaria por dizer que tinha mentido e assim acabar com tudo. A Jacinta e o Francisco diziam-me: não faças isso. Não vês que agora é que tu vais mentir e que mentir é pecado? Em este estado tive um sonho que veio aumentar as trevas do meu espírito. Vi o demônio que, rindo-se de me ter enganado, fazia esforços por me arrastar para o inferno. Ao ver-me nas suas garras, comecei a gritar em tal forma, chamando por Nossa Senhora, que acordei minha mãe, a qual me chamou aflita, perguntando o que eu tinha. Não me lembro do que lhe respondi. O que me lembro é que, em aquela noite, não pude mais dormir, pois fiquei tolhida de medo. Este sonho deixou no meu espírito uma nuvem de verdadeiro medo e aflição. O meu único alívio era ver-me em algum canto solitário para ir chorar à minha vontade. Comecei por sentir aborrecimento até a companhia de meus primos e por isso comecei a esconder-me também deles. Pobres crianças. Às vezes andavam à minha procura chamando pelo meu nome e eu junto deles sem lhes responder, oculta às vezes em algum canto para onde eles não atinavam a olhar. Aproximava-se o dia 13 de julho e eu duvidava se lá iria. Pensava, se é o demônio, para que hei de ir vê-lo? Se me perguntam por que não vou, digo que tenho medo que seja o demônio quem nos aparece e que por isso não vou. A Jacinta e o Francisco que façam como quiserem. Eu não volto mais à cova da Iria. A resolução estava tomada e eu bem resolvida a pô-la em prática. No dia 12, pela tarde, começou a juntar-se o povo que vinha para assistir os acontecimentos do dia seguinte. Chamei então a Jacinta e o Francisco e informei-os da minha resolução. Eles responderam-me: nós vamos, aquela senhora mandou-nos ir lá. A Jacinta prontificou-se a falar, ela com a senhora, mas custava-lhe que eu não fosse e começou a chorar. Perguntei-lhe por que chorava. Por tu não queres ir. Não, eu não vou. Olha, se a senhora te perguntar por mim, diz-lhe que eu não vou, porque tenho medo que seja o demônio. E fixa-os e deixa-os ficar para me ir esconder e não ter de assim que falar às pessoas que me procuravam para me interrogar. Minha mãe, que me julgava a brincar com as crianças do lugar durante todo esse tempo que passava escondida atrás de um silvado que havia na propriedade de um vizinho que pegava com o nosso arneiro, um pouco a leste do poço, já várias vezes mencionado, quando eu, à noite, chegava em casa, minha mãe repreendia-me dizendo: isto é que é uma santinha de pau carruchento. Todo o tempo que lhe sobra de andar com as ovelhas, passa-o na brincadeira, e de tal forma que ninguém a encontra. No dia seguinte, ao aproximar-se a hora em que devia partir, senti-me de repente impelida a ir por uma força estranha, a que não me é fácil resistir. Pus-me então a caminho e passei por casa de meus tios a ver se ainda lá estava a Jacinta. Encontrei-a no quarto com o seu irmãozinho Francisco de joelhos ao pé da cama chorando. Então, vocês não vão? Lhes perguntei. Sem ti não nos atrevemos a ir. Anda, vem. Cá já vou, lhes respondi. Então, com um semblante já alegre, partiram comigo. O povo esperava-nos em massa pelos caminhos e a custo conseguimos lá chegar. Foi este o dia que a Santíssima Virgem se dignou revelar-nos o segredo. Depois, para reanimar o meu fervor decaído, disse-me:
Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei a Jesus muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Descrença da Mãe de Lúcia. Graças ao nosso bom Deus, nesta aparição desvaneceram-se as nuvens da minha alma e recuperei a paz. Minha pobre mãe afligia-se cada vez mais ao ver a quantidade de gente que ali vinha de todas as partes. Essa pobre gente, dizia ela, vem com certeza enganada pelas nossas intrusices e realmente não sei o que fazer para os desenganar. E um pobre homem que se jatava de fazer troça de nós, de nos insultar e chegar às vezes a pôr-nos as mãos, um dia que lhe perguntou: Então, tia Maria Rosa, que me diz das visões de sua filha? Não sei, respondeu. Parece-me que não passa de uma intrujona que traz meio mundo enganado. Não diga isso muito alto, senão alguém é capaz de lhe matar. Parece que há por aí quem lhe tem boa vontade. Ah, não me importa, contanto que a obrigue a confessar a verdade. Eu é que hei de dizer sempre a verdade, seja contra meus filhos, seja contra quem for, nem que seja contra mim. E verdadeiramente assim era. Minha mãe dizia sempre a verdade, ainda que fosse contra si mesma. Este bom exemplo lhe devemos os seus filhos. Um dia, pois, resolveu de novo obrigar-me a desmentir-me, como ela dizia. E por isso resolveu levar-me no dia seguinte outra vez à casa do senhor prior para eu lhe confessar que tinha mentido, pedir-lhe perdão e fazer as penitências que vossa reverência julgasse e quisesse impor-me. O ataque realmente desta vez era forte e eu não sabia como fazer. De caminho, passo por casa de meus tios, digo a Jacinta, que ainda estava na cama, o que se passava, e lá vou atrás de minha mãe. No escrito sobre a Jacinta já disse a Vossa Excelência Reverendíssima a parte que ela e seu irmão tomaram nesta prova que o Senhor nos enviou e como me esperaram em oração junto ao poço, etc. Pelo caminho, minha mãe foi me pregando o seu sermão. Há páginas tantas que diz-lhe tremendo: Mas minha mãe, como hei de dizer que não vi se eu vi? Minha mãe calou-se, e ao chegar junto à casa do pároco, disse-me: Tu vê lá bem. O que eu quero é que digas a verdade. Se vistes, diz que vistes, mas se não vistes, confessa que mentistes. Sem mais, subimos a escadaria e o bom pároco recebe-nos no seu gabinete com toda amabilidade e direi até com carinho. Interrogou-me com toda seriedade e delicadeza, servindo-se de alguns artifícios para ver se eu me desmentia ou se trocava uma coisa por outra. Por fim, despediu-nos, encolhendo os ombros, como que dizendo: Não sei o que dizer, nem fazer a tudo isso. Ameaças do administrador. Passados não muitos dias, meus tios e meus pais receberam ordem das autoridades para comparecer na administração. No dia seguinte, a tal hora marcada, com a Jacinta e o Francisco, meu tio, e comigo, meu pai. A administração é na Vila Nova de Ourém, e por isso havia de andar umas 3 léguas, distância bem considerável para 3 crianças do nosso tamanho. E os únicos meios de viajar em aquele tempo por ali eram os pés de cada um ou os de alguma burrita. Meu tio respondeu logo que comparecia ele, mas que seus filhos não os levava. Eles a pé não aguentam o caminho, dizia ele, e o cavalo eles não se seguram em cima da burra porque não estão habituados. Ademais, não tenho para que apresentarem um tribunal 2 crianças deste tamanho. Meus pais pensavam ao contrário.
A minha vai, que responda ela. Eu cá dessas coisas não entendo nada. E se mente é bem que seja castigada. No dia seguinte de manhãzinha, lá me puseram em cima de uma burrita, da qual caí 3 vezes durante o caminho. E lá fui, acompanhada de meu pai e de meu tio. Parece-me que já contei a vossa excelência reverentíssima como a Jacinta e o Francisco sofreram neste dia, julgando que me iam matar. A mim, o que me fazia sofrer era a indiferença que por mim mostravam meus pais, a qual eu via mais clara quando via o carinho com que meus tios tratavam seus filhinhos. Lembro-me de nesta viagem ter feito esta reflexão: que diferentes são meus pais e meus tios. Estes, para defender seus filhos, entregam-se eles, meus pais, entregam-me com a maior indiferença, para que faça de mim o que quiserem. Mas paciência, dizia no íntimo do meu coração, assim tenho a dita de sofrer mais por teu amor, ó meu Deus, e pela conversão dos pecadores. Em esta reflexão encontrava consolação em todos os momentos. Na administração, fui interrogada pelo administrador na presença de meu pai, meu tio e vários outros senhores que não sei quem eram. O administrador queria forçosamente que lhe revelasse o segredo e que lhe prometesse não voltar mais à cova da Iria. Para conseguir isso, não se poupou a promessas e por fim ameaças. Vendo que nada conseguia, despediu-me, protestando que eu havia de conseguir, ainda que para isso tivesse de tirar minha vida. A meu tio passou uma boa repreensão por não haver cumprido as suas ordens, e lá nos deixaram vir para nossa casa. Prejuízos na família. No seio da minha família havia ainda outro desgosto de que eu era a culpada, como diziam. A cova de Iria era uma propriedade pertencente a meus pais. No fundo tinha um poço de terreno bastante fértil, no qual se cultivava bastante milho, legumes, hortaliças, etc. Nas encostas havia algumas oliveiras, azinheiras e carvalhos. Ora, desde que o povo aí começou a ir, não mais aí puderam cultivar coisa alguma. As gentes tudo pisavam. Grande parte ia a cavalo e os animais acabavam de comer e estragar tudo. Minha mãe, lamentando essa perda, dizia-me: Tu agora, quando quiseres comer, vai pedi-lo a essa senhora. Minhas irmãs acrescentavam: Tu agora só havias de comer o que se cultiva na cova da Iria. Essas coisas custavam-me tanto que eu não me atrevia a pegar em um bocado de pão para comer. Minha mãe, para obrigar-me a dizer a verdade, como ela dizia, chegou não poucas vezes a fazer-me sentir o peso de algum pau, destinado ao lume que encontrasse no canho da lenha ou do cabo da vassoura. Mas, como ao mesmo tempo era mãe, procurava depois levantar-me as forças decaídas e afligia-se ao ver-me definhar, com uma cara amarela, temendo que fosse adoecer. Pobre mãe! Agora sim que compreendo verdadeiramente a situação em que se encontrava e que tenho pena dela. Na verdade, ela tinha razão para me julgar indigna de um tal favor e por isso de me julgar mentirosa. Por uma graça especial de Nosso Senhor, nunca tive o menor pensamento nem movimento contra o seu modo de proceder a meu respeito. Como o anjo me tinha anunciado que Deus me mandaria sofrimentos, vi sempre em tudo isso Deus que assim queria. O amor, a estima e o respeito que lhe devia continuou sempre aumentando, como se fosse muito acariciada. E agora estou-lhe mais reconhecida por me ter tratado assim do que se me tivesse continuado a criar entre mimos e carícias. Ajuda espiritual. Parece-me que foi no decorrer deste mês que aí apareceu o senhor Dr. Formigão, pela primeira vez, para me fazer o seu interrogatório. Interrogou-me séria e minuciosamente. Gostei muito dele, porque me falou muito da prática da virtude
ensinando-me alguns modos de a praticar. Mostrou-me uma estampa da Santa Inês, contou-me o seu martírio e animou-me a imitá-la. Vossa Reverência continuou a ir lá todos os meses fazer o seu interrogatório, no fim do qual sempre me dava algum bom conselho com que me fazia algum bem espiritual. Um dia disse-me: a menina tem a obrigação de amar muito a Nosso Senhor, por tantas graças e benefícios que lhe está concedendo. Gravou-se tão intimamente na minha alma esta frase que desde então adquiri o hábito de dizer constantemente a Nosso Senhor: meu Deus, eu vos amo, em agradecimento pelas graças que me tendes concedido. Comuniquei a Jacinta e ao seu irmãozinho esta jaculatória de que tanto gostava, e ela tomou-a tanto a peito que, no meio das brincadeiras mais entretidas, perguntava: vocês têm se esquecido de dizer a Nosso Senhor o que o amam pelas graças que nos tem feito? Na cadeia de Orém. Entretanto, amanhecia o dia 13 de agosto. O povo chegava de todos os sítios, desde a véspera, todos queriam ver-nos, interrogar-nos e fazer-nos os seus pedidos para que os transmitíssemos à Santíssima Virgem. Éramos nas mãos daquela gente como uma bola nas mãos da rapaziada. Cada um nos puxava para o seu lado e nos perguntava a sua coisa, sem dar-nos tempo de responder a ninguém. Em meio desta lida aparece uma ordem do senhor administrador para ir à casa de minha tia, que lá me esperava. Meu pai é um intimado a lá, e lá me foi levar. Quando cheguei, estava ele em um quarto com os meus primos. Aí nos interrogou e fez novas tentativas para nos obrigar a revelar o segredo e a prometer que não voltaríamos à cova da Iria. Como nada conseguiu, deu ordem a meu pai e meu tio para nos levar à casa do senhor prior. Tudo mais que nesta prisão se passou, não me detenho agora a contá-lo, porque Vossa Excelência Reverendíssima já sabe tudo. Como já disse a Vossa Excelência, o que nesta altura me foi mais sensível e que mais me fez sofrer, assim como os meus primos, foi o abandono completo da família. A volta desta viagem ou prisão, que não sei como lhe hei de chamar, que a meu ver foi no dia 15 de agosto. E tem uma nota. Lúcia afirma aqui e também em outro lugar que a aparição dos valinhos tinha sido em 15 de agosto. No dia do regresso da Vila Nova de Orém. Trata-se de um erro. O dia do regresso foi com certeza o dia 15 de agosto, mas a aparição terá sido no domingo seguinte, em 19 de agosto. Continuando. Como regozijo da minha chegada à casa, mandaram-me imediatamente abrir o meu rebanho e levá-lo a pastar. Meus tios quiseram ficar com os seus filhinhos em casa e por isso mandaram, na sua vez, seu irmão João. Como já era tarde, deixamo-nos ficar junto da nossa pequena aldeia nos Valinhos. Como esta cena se passou, Vossa Excelência Reverendíssima também já sabe, e por isso também que não me demoro a descrevê-la. A Santíssima Virgem recomendou-nos de novo a prática da mortificação, dizendo no fim de tudo: rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. 12. Mortificações e sofrimentos. Passados alguns dias, íamos com as nossas ovelhinhas por um caminho no qual encontrei um bocado de uma corda de um carro,
Peguei nela e, brincando, atei-a a um braço. Não tardei a notar que a corda me magoava. Disse então para os meus primos: Olhem, isso faz doer. Podíamos atá-la à cinta e oferecer a Deus este sacrifício. As pobres crianças aceitaram logo a minha ideia e tratamos em seguida de a dividir entre os três. A esquina de uma pedra, batendo em cima doutra, foi a nossa facada. Foi a nossa faca. Veja pela grossura e aspereza da corda, seja porque às vezes a apertássemos demasiado, este instrumento fazia-nos por vezes sofrer horrivelmente. A Jacinta deixava às vezes cair algumas lágrimas com a força do incômodo que lhe causava, e dizendo-lhe eu algumas vezes para tirar, respondia: Não quero. Não, quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor em reparação e pela conversão dos pecadores. No outro dia brincávamos apanhando em as paredes umas ervas com as quais se dão uns estalinhos ao apertá-las nas mãos. A Jacinta, ao apanhar estas ervas, colheu sem querer juntamente umas urtigas, com as quais se picou. Ao sentir a dor, apertou-as mais com as mãos, dizendo-nos: Olhem, olhem, noutra coisa com que nos podemos mortificar. Desde então ficávamos com o costume de vez em quando, dar com as urtigas alguns golpes em as pernas para oferecermos a Deus mais aquele sacrifício. Se não me engano, foi também no decurso deste mês que adquirimos o costume de dar a nossa merenda aos nossos pobrezinhos, como já contei a Vossa Excelência Reverendíssima. No escrito sobre a Jacinta. Minha mãe começou também, no decurso deste mês, a estar um pouco mais em paz. Ela costumava dizer: se houvesse, nem fosse uma só pessoa mais que visse alguma coisa, eu talvez acreditasse, mas entre tanta gente, só eles verem. Ora, em este último mês, várias pessoas disseram que viram várias coisas, umas que tinham visto Nossa Senhora, outras vários sinais no sol, etc, etc. Minha mãe dizia agora: eu antes parecia-me que se houvesse outras pessoas que também visse, que acreditava, mas agora tantos dizem que viram e eu não acabo de crer. Meu pai começou também, por então, a tomar a minha defesa, impondo silêncio sempre que começassem a ralhar comigo, e costumava dizer: não sabemos se é verdade, mas também não sabemos se é mentira. Por esse tempo, meus tios, cansados das importunações das pessoas de fora, que continuamente pediam para nos ver e falar, começaram por mandar seu filho João a pastorear o seu rebanho e a ficar com a Jacinta e o Francisco em casa. Pouco depois acabaram por vendê-lo. Eu, como não gostava de outras companhias, comecei então a andar só com o meu rebanho. Como já contei a Vossa Excelência, Jacinta e o seu irmãozinho, quando eu ia para perto, iam lá ter comigo, e se a pastagem era longe, iam me esperar no caminho. Posso dizer que foram verdadeiramente felizes para mim esses dias, em que só no meio das minhas ovelhinhas, desde o cimo do monte ou das profundidades de um vale, eu contemplava os encantos do céu e agradecia ao nosso bom Deus as graças que de lá me tinham enviado. Quando a voz de alguma das minhas irmãs interrompia a minha solidão, chamando por mim para me mandar vir para casa falar a tal ou qual pessoa que me procurava,
Eu sentia um profundo desgosto e só me consolava com poder oferecer a nosso bom Deus mais este sacrifício. Vieram um dia falar-nos 3 cavaleiros. Depois do seu interrogatório bem pouco agradável, despediram-se dizendo: Vejam se resolvem a dizer este segredo, senão o senhor administrador está disposto a acabar-lhes com a vida. A Jacinta, deixando transparecer a alegria no rosto, diz: Mas que bom, eu gosto tanto de Nossa Senhora e de Nossa Senhora assim. Vamos vê-los em breve. De Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E assim vamos vê-los em breve. Correndo o boato de que efetivamente o administrador queria matar-nos, minha tia, casada nos Cascais, veio à nossa casa com o intento de nos levar para sua casa, porque dizia ela: Eu vivo em outro concelho e por isso esse administrador não vos pode ir lá buscar. Mas o seu intento não se realizou, porque nós não queríamos ir e respondemos: se nos matarem, é mesmo, vamos para o céu. 13 de setembro. Assim se aproximou o dia 13 de setembro. Em esse dia, a Santíssima Virgem, depois do que já tenho narrado, disse-nos: Deus está contente com vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Escusado será dizer que obedecemos pontualmente às suas ordens, como em um mês passado nosso Senhor, segundo parece, tinha querido manifestar alguma coisa de extraordinário. Minha mãe animava a esperança de que agora, em esse dia, esses fatos seriam mais claros e evidentes. Mas, como nosso bom Deus, talvez para dar-nos ocasião de lhe oferecer algum sacrifício mais, permitiu que em esse dia não transparecesse nenhum raio de sua glória. Minha mãe desanimou de novo e a perseguição em casa recomeçou de novo. Eram muitos os motivos por que se afligia. A perda total da cova da Iria, que era uma bela pastagem para o nosso rebanho, e dos comestíveis que aí se recolhiam, vinham juntar-se à convicção quase certa, como ela dizia, que os acontecimentos não passavam de simples quimeras e fantasias da imaginação de crianças. Uma de minhas irmãs não fazia quase outra coisa mais que ir chamar e ficar em meu lugar, pastoreando nosso rebanho, para eu ouvir falar às pessoas que pediam para me ver e falar. Essa perca de tempo para uma família rica não seria nada, mas para nós que tínhamos de viver do nosso trabalho era alguma coisa. Minha mãe viu-se por este motivo obrigada, passado não muito tempo, a vender o nosso rebanho, que fez ao sustento da família não pouca falta. De tudo isso eu era culpada e tudo me deitavam em rosto nos momentos críticos. Espero que o nosso bom Deus me terá aceitado tudo, pois lhe ofereci sempre contente por poder sacrificar-me por ele e pelos pecadores. Por sua vez, minha mãe sofria muito com uma paciência e resignação heróica e me repreendia e castigava. Era porque me julgava mentirosa. Por vezes, completamente conforme com os desgostos que nosso Senhor lhe enviava, dizia: Será tudo isso o castigo que Deus me manda pelos meus pecados? Sim, assim é, bendito seja Deus. Espírito de sacrifício de Lúcia. Uma vizinha lembrou-se um dia, não sei como, de dizer que uns senhores me tinham dado, não me lembro que quantia de dinheiro. Minha mãe nem mais chamou-me e perguntou-me por ele.
Como eu lhe dissera que não tinha recebido, quis então obrigar-me a entregá-lo, e para isso serviu-se do cabo da vassoura. Quando eu já tinha o pó da roupa bastante bem sacudido, interveio uma de minhas irmãs, a Carolina, com uma outra rapariga, nossa vizinha, chamada Virgínia, dizendo que tinham assistido ao interrogatório desses senhores e que tinham visto que eles nada me haviam dado. Pude, assim defendida, retirar-me para o meu poço predileto e ofereci aí mais este sacrifício ao nosso bom Deus. Uma visita curiosa. Se não me engano, foi também no decurso deste mês que aí apareceu um jovem, que, pela sua elevada estatura, me fez tremer de medo. Quando vi entrar em casa, à minha procura, um senhor que teve que curvar-se para caber na entrada da porta, julguei-me em presença de um alemão. E como em esse tempo estávamos em guerra e as famílias usavam meter medo às crianças, dizendo: aí vem um alemão para te matar. Eu julguei-me por isso chegado ao último momento. O meu susto não passou desapercebido do dito jovem que procurou tranquilizar-me, sentando-me em seus joelhos e interrogando-me com toda a amabilidade. Terminado seu interrogatório, pediu à minha mãe para me deixar ir ensinar-lhe os sítios das aparições e rezar ali com ele. Obteve a licença desejada e lá vamos. Mas eu estremeci de pavor ao ver-me só com aqueles caminhos na companhia do desconhecido. Tranquilizou-me, porém, a ideia de que, se me matava, ia ver a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Chegados ao local, posto de joelhos, pediu-me para rezar um terço com ele e pedir à Santíssima Virgem uma graça que ele muito desejava, que uma tal menina consentisse em receber com ele o sacramento do matrimônio. Estranhou-me o pedido e pensei: se ela te tiver tanto medo como eu, nunca te dirá que sim. Terminada a reza do nosso terço, o bom jovem acompanhou-me até perto do meu lugar e despediu-se amavelmente, recomendando-me o seu pedido. Desatei então em uma corrida desfeita até chegar à casa dos meus tios, receando que ele ainda voltasse atrás. Qual não foi o meu espanto quando, no dia 13 de outubro, me encontrei de repente, depois das aparições, nos braços do dito personagem, nadando por cima das cabeças do povo. Realmente estava bem para que todos pudessem satisfazer a sua curiosidade de me ver. Passado pouco, o bom senhor, como não via onde punham os pés, tropeçou em uns pedregulhos e caiu. Eu não caí, porque fiquei entalada entre as massas que me apertavam. Outros pegaram logo em mim e o dito personagem desapareceu, até que, passado algum tempo, lá apareceu com a dita menina, já então sua esposa, e agradecer à Santíssima Virgem a graça recebida e pedir-lhe uma copiosa bênção. Este jovem é hoje o senhor Dr. Carlos Mendes de Torres Novas. 13 de outubro. Estamos, pois, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, em o dia 13 de outubro. Neste dia já vossa excelência reverendíssima sabe tudo o que se passou. Desta aparição, as palavras que mais me gravaram no coração foi o pedido de Nossa Mãe Santíssima do Céu. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Que amorosa queixa e que eterno pedido. Quem me dera que ele ecoasse pelo mundo fora e que todos os filhos da Mãe do Céu ouvissem o som de sua voz.
Tinha-se espalhado o boato que as autoridades haviam decidido fazer explodir uma bomba junto de nós no momento da aparição. Não concebi com isso medo algum e, falando disso, meus primos dissemos: mas que bom se nos for concedida a graça de subir dali com Nossa Senhora para o céu. No entanto, meus pais assustaram-se e pela primeira vez quiseram acompanhar-me, dizendo: se a minha filha vai morrer, eu quero morrer ao seu lado. Meu pai levou-me então pela mão até o local das aparições, mas desde o momento da aparição não o voltei mais a ver até que me encontrei à noite no seio da família. À tarde desse dia, passei-a com os meus primos como se fôssemos algum bicho curioso com as multidões procuram ver e observar. Cheguei à noite verdadeiramente cansada de tantas perguntas e interrogatórios. Estes nem com a noite acabaram. Várias pessoas, por não terem podido interrogar-me, ficaram para o dia seguinte à espera de vez. Quiseram ainda algumas falar-me no serão, mas eu, vencida pelo cansaço, deixei-me cair no chão a dormir. Graças a Deus, o respeito humano e o amor próprio em aquela altura ainda os não conhecia e por isso estava à vontade diante de qualquer pessoa, como se estivessem os meus pais. No dia seguinte, continuaram-me os interrogatórios, ou para melhor dizer, nos dias seguintes, porque desde então quase todos os dias iam várias pessoas implorar a proteção da Mãe do Céu à cova da Iria e todos queriam ver os videntes, fazer-lhes as suas perguntas e rezar com eles o seu terço. Às vezes sentia-me tão cansada de tanto repetir o mesmo e de rezar que procurava um pretexto para me escusar e escapar. Mas esta pobre gente tanto insistia que eu tinha de fazer um esforço, por vezes não pequeno, para o satisfazer. Repeti então a minha oração habitual, no fundo do meu coração. É por vosso amor, meu Deus, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Interrogatórios de sacerdotes. Já disse a Vossa Excelência Reverendíssima no escrito sobre a minha prima, como foram dois veneráveis sacerdotes que nos falaram de sua santidade e da necessidade que tinha de orações. Desde então não oferecemos a Deus orações ou sacrifícios algum em que não dirigíssemos uma súplica à sua santidade. E concebemos um amor tão grande ao Santo Padre que quando um dia o senhor prior disse à minha mãe que provavelmente eu vinha a ter que ir a Roma para ser interrogada por sua santidade, bati as palmas de contente e dizia a meus primos: que bom, eu vou ter com o Santo Padre. E a eles caíam as lágrimas e diziam: nós não vamos, mas oferecemos este sacrifício por ele. O senhor prior fez-me também o seu último interrogatório. O tempo determinado para os fatos tinha acabado e Vossa Reverendíssima não sabia que dizer a tudo isso. Começou também por mostrar o seu descontentamento. Para que vai esta quantidade de gente prostrar-se em oração em um descampado, enquanto que o Deus vivo, o Deus dos nossos altares, sacramentado, permanece solitário, abandonado no tabernáculo? Para que esse dinheiro que deixam ficar sem fim algum debaixo dessa carrasqueira, enquanto que a igreja em obras não há maneira de se acabar por falta dos meios? Eu compreendia perfeitamente a razão de suas reflexões, mas que lhe havia de fazer?
Se eu não fosse senhora dos corações dessas pessoas, inclinava-os. Se eu fosse senhora dos corações dessas pessoas, inclinava-os por certo para a igreja. Mas como não era, oferecia a Deus mais este sacrifício. Como a Jacinta tinha o costume de, nos interrogatórios, baixar a cabeça, pôr os olhos no chão e não dizer quase palavra, eu era chamada quase sempre para satisfazer a curiosidade dos peregrinos. Para ser interrogada, era por isso continuamente chamada à casa do senhor prior para ser interrogada por esta ou aquela pessoa, por este ou aquele sacerdote. Veio em uma ocasião interrogar-me um sacerdote de Torres Novas, fez-se um interrogatório tão minucioso, tão cheio de enredos, que fiquei em algum escrúpulo por lhe haver ocultado algumas coisas. Consultei meus primos sobre o caso. Não sei, lhes disse, se estamos fazendo mal ou não dizer tudo. Quando nos perguntam se Nossa Senhora nos disse alguma coisa mais, não sei se, com dizer que nos disse o segredo, não mentimos calando o resto. Não sei, respondeu a Jacinta. Vê lá, tu é que não queres que se diga. Já não vê que não quero não, lhe respondi. Para nos começarem a perguntar que mortificações fazemos, não nos faltava mais nada. Olha, se tu te tens calado e não tens dito nada, agora ninguém sabia se tínhamos visto a Nossa Senhora, falado com ela, como com o anjo, e ninguém precisava de o saber. A pobre criança, ao ouvir as minhas razões, começou a chorar e, como em maio, segundo o que já escrevi na sua história, pediu-me perdão. Fiquei, pois, com meu escrúpulo, sem saber como resolver a minha dúvida. Passado pouco, apareceu outro sacerdote de Santarém. Parecia irmão do primeiro, ou pelo menos que se tinham ensaiado juntos, as mesmas perguntas e enredos, os mesmos modos de rir e fazer troça. Até a estatura e feições pareciam quase as mesmas. Depois deste interrogatório, a minha dúvida aumentou e não sabia verdadeiramente o que fazer. Pedia constantemente a Nosso Senhor e a Nossa Senhora que me dissessem como havia de fazer. Ó meu Deus e minha mãezinha do céu, vós sabeis que não vos quero ofender com mentiras, mas bem vedes que não é bom dizer o que mais me pedistes. E em meio desta perplexidade tive a felicidade de falar com o senhor vigário de Olival. Não sei por que sua reverendíssima inspirou-me confiança e expus a sua reverendíssima a minha dúvida. Já escrevi no escrito sobre a Jacinta como sua reverendíssima nos ensinou a guardar o nosso segredo. Deu-nos ainda algumas instruções mais sobre a vida espiritual. Sobretudo, ensinou-nos o modo de dar gosto a Nosso Senhor em tudo e a maneira de lhe oferecer um sem número de pequenos sacrifícios. Se vos apetecer comer alguma coisa, meus filhinhos, deixai-a, e em seu lugar comeis outra, e ofereceis a Deus um sacrifício. Se vos apetece brincar, não brincais e ofereceis a Deus outro sacrifício. Se vos interrogam e não vos podeis excusar, é Deus que assim o quer. Oferecei-lhes mais este sacrifício. Compreendi verdadeiramente a linguagem do venerável sacerdote e como fiquei a gostar dele. Sua reverendíssima não perdeu mais de vista a minha alma e de vez em quando dignava-se ou passar por ali ou se servir de uma piedosa viúva que vivia em um lugarzito perto do Olival, chamava-se Senhora Emília. Esta piedosa mulher ia várias vezes à cova da Iria rezar.
Depois passava por minha casa, pedia para me deixar ir passar uns dias com ela e depois levava-me à casa do senhor vigário. Sua reverendíssima tinha a bondade de me mandar ficar 2 ou 3 dias em sua casa, dizendo que era para fazer companhia a uma sua irmã. Tinha então a paciência de passar a sós comigo largas horas, ensinando-me a praticar a virtude e guiando-me com seus sábios conselhos, sem eu então compreender nada de direção espiritual. Posso dizer que foi o meu primeiro diretor. Conservo, pois, este venerável sacerdote gratas e santas recordações.